Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos ainda o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Indicadores da economia brasileira, eu quero passar para vocês. Salário mínimo nacional, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,25% ao ano, divulgada em 2 de agosto de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho de 2023. Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços na internet, o blog Repórter Paulo Maciel, .blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Então você que está sempre aí, né, acessando, um abraço, muito obrigado. Eu gosto muito de ter a presença dos amigos, né? Eu faço isso aqui para vocês. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel dos dias 2, 3 e 4 de setembro, novo mês que está aí começando. Edição tripla. Edição tripla. Sábado, domingo e segunda-feira. É importante nós termos uma edição com alguns dias, porque temos que procurar um descanso também, né? Olha, no sábado, dia 2 de setembro, a Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem a devoção pelos santos Doroteia, bem-aventurados Apolinário, Severino, João Francisco, entre outros. E vivencia no sábado ainda, no dia 2, a 21ª semana do tempo comum. No domingo passa a ser vivenciada a 22ª semana do tempo comum. Setembro está aí, setembro é o 9º mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Bíblia. É o mês da independência do Brasil, dia 7. Do veterinário e administrador de empresas, 9. Do musicoterapeuta e da musicoterapia, 15. Transportador rodoviário de carga, 17. Símbolos nacionais, TV brasileira, 18. Ortopedista, 19. Engenheiro químico, dia 20. Da árvore, fazendeiro, mal de Alzheimer, 21. Técnico agropecuário, contador e Dia Mundial Sem Carro, 22. Do soldador da Bíblia, 24. Do rádio e da radiodifusão, nacional do trânsito, internacional do farmacêutico, dia 25, da música popular brasileira, dia 27, do anunciante, do paraquedista, dia mundial do coração, 29, da secretária, dia 30, está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro e o início da primavera está previsto para o dia 23, daqui a 20 dias, hein? Às 3h50. Vamos agora a mais dados sobre os dias deste web jornal. Olha, dia 2 de setembro, sábado, a fase da lua cheia. Estão se passando 245 dias do ano, faltam 120 dias para terminar 2023. Temos a comemoração do Dia do Florista, Dia Mundial da Barba, Dia do Repórter Fotográfico. Vamos ao dia 3 agora, domingo, fase da lua cheia. Estão se passando 246 dias do ano, faltam 119 dias para terminar 2023. Já começa a vigorar a 22ª semana do tempo comum na Igreja Católica
Apostólica Romana. O Evangelho dominical é o de Mateus 16, versículos do 21 ao 27. Deixa eu passar para vocês uma reflexão. A reflexão é do Frei Júnior Mendes, é franciscano. Está no Anuário Folhinha. As leituras deste domingo chamam a atenção para pensarmos a partir da perspectiva de Deus. Na primeira leitura, Jeremias 20, versículos do 7º ao 9º, o profeta Jeremias revela a força de Deus, que seduz e faz arder sua alma, fazendo-o realizar as coisas conforme a força divina. O Salmo 62 canta o mistério do desejo humano por Deus. O salmista usa o símbolo da sede e canta os desejos da alma sedenta por Deus. Na segunda leitura, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos do 1º ao 2º, o apóstolo São Paulo exorta o fiel a realizar um sacrifício espiritual e afirma que é preciso distinguir o que é da vontade de Deus e o que é da vontade humana. O Evangelho narra Jesus apresentando aos seus discípulos sua trajetória como oferta em sacrifício, cumprindo a vontade do Pai Celestial e a vontade meramente mundana na fala de Pedro, que num primeiro momento não aceita o projeto de Deus. É uma reflexão rápida, só para termos uma ideia. A reflexão melhor é na missa, né? Domingo é dia de preceito para o católico. No domingo comemoramos os santos Aristeu, Gregório Magno, que é o principal. Se fosse dia de semana, a missa seria dedicada a ele. Foi papa, doutor da igreja. Dia de Santa Basilissa. É dia do guarda civil, dia do biólogo, dia nacional do biólogo, dia das organizações populares. 4 de setembro de 2023, segunda-feira, fase da lua é cheia. Estamos passando 247 dias do ano, faltam 118 dias para terminar 2023. Estamos na 22ª semana do tempo comum na Igreja Católica. Os santos venerados são Vitálico, Moisés, o grande profeta. Veja no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com um resumo sobre a vida de Moisés, hein? São Marcelo também, Santa Rosália. Dia Mundial da Saúde Sexual, Dia Mundial do Taekwondo. Olha aí, dia do Taekwondo, 4 de setembro. Algumas cotações do mercado financeiro para você se orientar. Por exemplo, no fechamento dos negócios, no dia 30 de agosto, no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto se comportou da seguinte forma. O Arábica Bebida Dura, R$ 783. Arábica Bebida Rio, 720. Conilon Bica Corrida tipo 78, 618. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,30%, cotado a R$ 4,86. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve baixa de 0,73% a 117.535 pontos. Vamos agora à espiritualidade. Momento de oração na Catedral nesta segunda-feira. O Terço dos Homens da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina terá mais um momento do Rosário nesta segunda. O evento religioso é aberto a todos a partir das 18 horas. Esse momento de recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos. Pode ser um pouquinho mais, mas é próximo disso. O Terço dos Homens é coordenado por Nino Naumann, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir, ou então Vital Pelisson. A liderança do grupo que estiver presente vai dirigir, vai orientar, porque todo grupo precisa de coordenação, né? Senão as pessoas não sabem se portar. Vamos às missas agora. Dia 2
de setembro, sábado, 19 horas, tem missa com o padre Valdeci na Catedral. E celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Dia 3 de setembro, domingo, 7 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e com o padre David José Langa Lopes na Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro homônimo. 8 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na Comunidade Católica Santo Expedito, que corresponde ao bairro Jardim Planalto. 9 horas, missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral. Tem missa com o padre David na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 11 horas haverá a celebração de batizados, conduzida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. Às 17 horas, missa com o padre Valdeci na Comunidade Católica São Pedro, que corresponde ao bairro Pedro Vitali. Missa com o padre David na Comunidade São Lucas, ou seja, o bairro Noêmia Vitali. 19 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral e com o padre David na Comunidade Católica São Bento, ou bairro Residencial Nobre. Segunda-feira, 4 de setembro, 19 horas, missa com o padre Valdeci na Catedral, logo após o Terço dos Homens. Às 19h40 haverá reunião do Conselho da Igreja na Secretaria. Então você que pertence ao Conselho tem que participar, né? Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis
nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina.
Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Olha, eu quero falar para você sobre hipocrisia. É o que mais tem no Brasil há muito tempo, né? Mas atualmente, em 2023, ela se mostra bem mais clara. Hipocrisia sindical. Vejam só, eu sou trabalhador também, nunca fui beneficiado por sindicato algum nos meus tempos de trabalho, só fui prejudicado. Eu quero dizer que aos domingos ou feriados é possível ver, por exemplo, em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, grupos de garis fazendo a limpeza das ruas. São 5, 6, 7, podem ser 10. Numa época passada, num tempo passado, certos sindicatos e ideólogos da esquerdofrenia, essa esquerda doente, né? Porque tem esquerdista que ainda tem um pouquinho de consciência, mas os ideólogos da esquerdofrenia repeliam com veemência o trabalho aos domingos, notadamente contra estabelecimentos mercadistas, os supermercados, né? Aí os garis recebem suas gordas horas extras e não estão nem aí para sindicatos. E tem alguns que até querem atuar para receber a mais, porém as vagas são limitadas. É picardia, né? Essa ação de entidades sindicais. A maioria desses órgãos são ligados a governos ou gestões esquerdistas, marxistas, infelizmente. Vejam lá, estudem, vejam, eles brigam, se matam por poder esquerdista, se matam em eleições, por exemplo. É difícil, são poucos aqueles que a gente pode dizer, olha, essa organização aqui, eu quero ficar ao lado dela, porque ela é sensata. É muito difícil. No Web Jornal do Paulo Maciel, quero mandar aqui para você um grande abraço, minha saudação especial. Olha, temos aqui a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, no último dia do mês de agosto, 31 de agosto, quinta-feira. O café arábica bebida dura, R$ 780 a saca. O arábica bebida Rio, 718, e o Conilon bica corrida tipo 78, R$ 621. No mercado financeiro, houve problema, hein? O dólar fechou em alta de 1,68%, grande alta no dólar, cotado a R$ 4,95, quase R$ 5. Já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve baixa, forte baixa também, 1,53% a 115.741 pontos. Olha, o mês de setembro está começando e as previsões da meteorologia são de tempo bom. Pelo menos nesses primeiros dias do mês 9. O mês da primavera. É o mês em que a temperatura deve começar a subir. Agora, notícias gerais, haja gastança da petezada, hein? Olha, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tinha pouco mais de 20 ministros em seu governo. Já a gestão petista, que assumiu o Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2023, aumentou para mais de 30 e está chegando a quase 40. Já se fala em 38 ou 39 pastas para acomodar pessoas que são
políticos de olho no governo. Haja gastança, haja cooptação de parlamentares medíocres, né? Que não sustentam as bandeiras que defenderam quando foram eleitos. Muitos foram eleitos na ideologia moderada e de repente vão para um governo extremista como este da esquerda comunista, marxista, isso mesmo. Feira dos Municípios Capixabas, olha, de 31 de agosto a 3 de setembro, ou seja, este domingo, o pavilhão de Carapina, na Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, será palco da Feira dos Municípios. Estão agendadas várias atrações, entre as quais 15 shows com artistas espírito-santenses, restaurantes regionais, cervejarias artesanais, parque de diversões com roda gigante e dezenas de manifestações culturais. Depois de 20 anos, me parece, que está voltando então a Feira dos Municípios. Tiroteio e medo em bairro de Cidade do Espírito Santo. Onde é isso, gente? Tiroteio e medo. Bem, já aconteceu em bairro conflagrado de Vitória. Agora é Vila Velha. Olha aí, Vila Velha também. As aulas foram suspensas no bairro São Torquato, gente. Olha aí. No município de Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. Isso aconteceu na quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. E o motivo desse fechamento dos educandários? Qual foi? Foi a violência urbana que cresce dia a dia no Espírito Santo. Na madrugada e manhã do último dia de agosto, tiroteios tomaram conta da localidade. Moradores contaram que esses tiroteios, essa troca de tiros entre criminosos têm sido frequentes a partir do momento em que um grupo de criminosos com armas chegou ao bairro e redondezas, como por exemplo o Morro Boa Vista. Os marginais, gente, amedrontam a população e estariam invadindo residências, além de agredir as vítimas e roubar aparelhos telemóveis. Meu Deus do céu, que Deus tome conta da nossa população, né? Flamengo jogará no Espírito Santo. Olha, o Flamengo do Rio de Janeiro jogará no Espírito Santo contra o Atlético Paranaense. A disputa está agendada para o dia 13 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na Grande Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão. O motivo da transferência da disputa do Rio para o território capixaba é o fechamento do Maracanã para melhorias no gramado. Preço do diesel subirá mais uma vez com aumento de imposto. Expectativa é de alta de 1,7% na bomba, hein? Apronte o seu bolso, você que tem o seu veículo movido a diesel. Olha, o preço do óleo diesel aumentará novamente, porque já houve um aumento anterior. A gestão petista que está aí já aumentou anteriormente e agora vai acontecer outro aumento. Deixa eu especificar bem para vocês aqui. Olha, o preço do óleo diesel aumentará novamente com a reoneração do PIS e da COFINS, que hoje está zerado. Esse imposto está zerado e passará a ser de 11 centavos por litro. O novo valor da alíquota entrará em vigor agora, dia 5 de setembro. A expectativa é de que o novo valor do PIS/COFINS aumente o valor do diesel na bomba em 1,7%. O avanço vai ocorrer em um momento de alta nos preços. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o diesel registra aumento há 4 semanas seguidas nos postos. Na semana passada, por exemplo, o valor médio do litro subiu 10%,
de 5,38 para 5,93. Fortaleza na semifinal da Sula, olha aí, é o time do Ceará. O Fortaleza venceu o América Mineiro por 2-1 em 31 de agosto pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida foi no estádio Castelão, em Fortaleza, capital cearense. O clube fortalezense terá como adversário o Corinthians na fase seguinte da Copa Sul-Americana, ou seja, a semifinal. Viaduto no Espírito Santo. Olha, o viaduto inaugurado em julho de 2023 no bairro Carapina, na Serra Grande Vitória, Espírito Santo, já apresenta rachaduras em alguns pontos, suscitando reclamações de usuários. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que os reparos serão realizados nos próximos dias e não há problemas de segurança para o uso da obra. Minha saudação a você que acompanha meu endereço telemático, Paulo Roberto Maciel Maciel. E o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Quero falar para vocês sobre uma jovem senhora que espera sextuplos em Colatina. É, a colatinense que espera sextuplos vai se internar no dia 5. Olha, esperar 6 filhos não é uma notícia comum, não. Não é todo dia que você vê uma notícia dessa, não. Está acontecendo em Colatina. Está agendada para esta terça-feira, 5 de setembro de 2023, a internação da dona de casa Késia Romualdo, de 29 anos de idade, grávida de sextuplos. Ou seja, está com 6 bebezinhos em seu seio, em sua barriga. A colatinense será internada no hospital de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, a fim de ser acompanhada mais de perto por profissionais de saúde em nova fase da gestação. Quanto mais passa o tempo, uma nova fase vai surgindo, os bebês vão se desenvolvendo. O pai das crianças é o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos. Boa sorte e uma boa gravidez, né? Um bom nascimento também para as crianças, é o desejo aqui do repórter Paulo Maciel para a jovem senhora Késia Romualdo. Meu abraço a você que segue meus endereços telemáticos, entre eles o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com ou endereço geral, @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Mega Sena estima prêmio de 48 milhões de reais. Vamos falar sobre esse assunto. Olha, o próximo concurso da Mega Sena 2628 ocorre neste sábado, dia 2 de setembro de 2023, com estimativa de prêmio de 48 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do país e também na internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, é o valor novo, após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. E agora também são 3 sorteios a partir deste ano, terça, quinta e sábado. Os sorteios eram apenas as quartas e sábados anteriormente. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. No concurso 2627 da Mega Sena, realizado na quinta-feira, 31 de agosto, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital, não houve acertador das 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 13, 25, 31, 43, 57 e 58. A quina teve 56 ganhadores e cada um recebe mais de R$ 56 mil. Os 4.691 acertadores da quadra têm direito ao prêmio de R$ 946. A arrecadação somou R$ 53.884.000.
Minha saudação para você que acompanha o facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. O endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Vou falar sobre campeonato brasileiro. Você quer saber quais os jogos estão programados para sábado e domingo, dias 2 e 3 de setembro de 2023? Vamos lá então. Sábado, dia 2, às 16 horas, jogam Goiás e Internacional e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 2 Atléticos se enfrentando. No sábado, às 21 horas, tem Botafogo e Flamengo, clássico carioca. Domingo, dia 3, às 11 horas, Grêmio e Cuiabá. Às 16 horas jogam Fluminense, Fortaleza e Corinthians e Palmeiras. Olha o clássico paulista aí, Corinthians e Palmeiras. Esse jogo vai pegar fogo, hein? Jogão. Domingo, dia 3 de setembro, às 18h30, tem Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Vasco da Gama e América Mineiro e Santos. E às 20h30 de domingo, 3 de setembro, jogam São Paulo e Coritiba. Minha saudação especial a você que me acompanha no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos a algumas reflexões aqui. Vamos tentar passar uma ideia positiva para a cabeça dos nossos seguidores, nossos amigos, porque eu só falo aqui para quem me segue, né? Gestão petista pode criar 38º ministério, meu Deus do céu. Ainda tem gente que quer defender esse nefasto governo, se é que podemos dizer que seja governo, muitos falam desgoverno, em que o líder esquerdista, comunista, petista, vive viajando pelo mundo sem nenhum resultado para o Brasil, gastando milhões, hotéis de luxo. E agora, enquanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tinha 20 e poucos ministérios, esse gestor, entre aspas, novo, assumiu, aumentou para mais de 30 e agora já está chegando ao 40. Já pensou, perto de 40 ministérios. É uma vergonha, gente. Será que essas pessoas não têm lucidez para reconhecer? Não, ainda vejo na internet pessoas defendendo. Deve ser robôs que colocaram lá para defender, ou aqueles doentes, né, esquerdofrênicos, doentes, que a gente tem que rezar para que eles se convertam a Deus, porque não são de Deus. Podem até dizer que são, mas não são. Então, a gestão petista está aí para criar o 38º, 38, gente, é o número, ministério. Pelo amor de Deus, isso para politicagem, né? Acomodar apoiadores que eles estão tentando cooptar. É difícil. Olha, crer é situação sine qua non para ser católico. É uma situação que não pode existir outra. Você crê em Deus? Se não crê, não pode ser católico. Porque o credo, o creio, é um dogma de fé para os católicos. Na verdade, são 12 dogmas em que todo cristão católico tem que acreditar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Filosofando agora.
todo dia saem de casa uma besta e um sabido, e quando se encontram, sai negócio. Imaginem quem ganha, a besta ou o sabido. E agora, refletindo com lucidez sobre famosos, eu vi recentemente os filmes sobre as carreiras artísticas musicais de Raul Seixas e Elis Regina, dois cantores que morreram precocemente. Ambos os cantores se envolveram com álcool e entorpecentes e morreram por isso, em função do consumo, principalmente das drogas. É desconcertante para o brasileiro de bem ver que autoridades, é muito desconcertante mesmo, é até difícil de falar. É desconcertante ver que autoridades, principalmente do espectro da esquerda política, não se importem com isso, com a questão da droga. Parece que elas estão no mundo da lua. Aliás, né? Acho que só quem está naquela situação é que pode dizer como é. É um mundo à parte mesmo. E nessa situação, esses indivíduos ficam radicalizando posições somente, parece, para afrontar quem não segue a sua cartilha. É triste isso, hein? Ver um Brasil se perdendo por causa dos esquerdofrênicos. Pessoas da esquerda que estão doentes, eu estou rezando para que elas se convertam, porque senão, pelo que Jesus Cristo ensina, elas estão na tormenta eterna após essa passagem peregrina pela terra. Que Deus tenha misericórdia. Minha saudação a você que me segue pelo blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. No blog tem muita notícia redigida. Como eu sou professor, repórter, eu gosto de escrever. Lá tem muita notícia redigida. Notas locais interessantes. Fios telefônicos descartados. Você já observou isso? É muito comum encontrar rolos de fios ou cabos telefônicos de operadoras de telemóveis jogados em cantos de ruas em Colatina, aqui na região noroeste do Espírito Santo, vez por outra após algum tipo de serviço realizado em postes da rede de cabeamento, verificam-se peças descartadas. São fios eletrônicos, né, que às vezes não têm utilidade para nenhum morador. Porque às vezes eu passo, dá até vontade de pegar para usar para alguma coisa, só se for para varal. Serve para usar como varal. Aí, atenção, você que encontrou na rua pode usar como varal esses fios eletrônicos jogados fora pelos operários. Nordestinos em Colatina. Verifica-se um bom número de habitantes da região Nordeste morando agora em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Alguns deles se tornam ambulantes, negociando produtos diversos como doces, meias, toalhas, redes, até depósitos em bairros, para onde os artesanatos oriundos dos estados nordestinos são armazenados. Informação para você. Amigos e amigas, vamos a informações sobre atualidades, reflexões, catequese. Isso é importante para a nossa vida cotidiana. Catequese, pedagogia maléfica. Olha, a pedagogia de Paulo Freire é considerada por muitos de linha ideológica marxista-comunista e foi criada a fim de formar alunos ativistas revolucionários. Esse é o pensamento de muitas pessoas no Brasil. Laqueadura.
Se a mulher se submeteu à laqueadura, cirurgia para obstrução das tubas uterinas, impedindo a fecundação, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, não houve pecado. Então, se a pessoa é católica e fez sem saber, não houve pecado. Ou seja, se houve ignorância sobre a doutrina na época, a mulher ou o casal católico não pecou. O padre deve dar a orientação sobre o caso. Matrimônio. O matrimônio, o casamento, se consuma na primeira relação sexual do casal. Você sabia? A monogamia, um homem casado com uma mulher, está na primeira página da Bíblia. Está escrito, hein? Deus criou um homem e uma mulher. Sereis uma só carne. Deus não criou um homem e duas mulheres, mas um homem e uma mulher. Vamos agora à catequese sobre dogmas. Você sabe o que é dogmas? Quando o Papa declara uma verdade de fé, é um dogma. Verdade de fé. Este tema doutrinário não pode ser mudado nem por outro Papa, pois ele incide sobre o caso de infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, no entanto, como por exemplo opiniões políticas, econômicas, culturais ou no campo administrativo da Igreja, não há infalibilidade. E o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Se não for no campo da verdade de fé, não há infalibilidade. Aí o fiel pode ou não concordar. O Papa também erra. Inclusive o Papa se confessa com outro presbítero, com outro sacerdote. Comentário ou opinião. Seres humanos dominados pelas potestades do mal. Atenção, hein? Olha, ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto e que vem se robustecendo mês a mês, dia a dia, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, cruciais, por exemplo, para o momento mais adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Amigo e amiga, pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país, alguma mudança. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigendo, o mundanismo, num tempo voltado para os valores anticristãos e para a destruição da ética, moral e família natural. Triste, né? Deus, meu Deus, haja nesse mundo, nesse Brasil, meu Deus. Reflexão: fazer o bem para receber a vida eterna. Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, os fariseus, doutores da lei, que são os fingidos hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos, pessoas injustas em geral, que se
permanecerem na atitude de pecado, não irão entrar no reino dos céus. Mas o cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados. Os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Então, pense bem nisso. O cristão não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, aqueles que praticam a maledicência, o ódio. Não deve. Por quê? Porque a vida e a morte pertencem a Deus. A vida humana é Deus que pode nos dar ou tirar. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração em alguns momentos traz essas coisas. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade. O que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave. Preste atenção, pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente e insistentemente e não muda de ideia. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade, e é preciso pedir perdão. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Nós pedimos o que ao Pai? Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos inimigos, aos nossos devedores. Sem o perdão não há paz. Até um amigo pode algum dia nos contrariar e é preciso perdoar. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar. Sejam os envolvidos amigos, marido e mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia, ou seja, resolve-se a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Hein? Não esqueça, hein? Você não sabe o dia da sua morte, então procure logo a reconciliação. Quero falar agora para vocês sobre significado de Eucaristia. Você sabe o que isso significa? Eucaristia. Eucaristia, a missa, quer dizer ação de graças. A Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é penhor, é garantia de vida eterna. A alma precisa de uma comida e bebida espiritual, que é a Eucaristia. O sacramento do amor. E o amor maior não há quem dá a vida pelo irmão. A beleza do ser humano. Olha, a pessoa humana é uma síntese do mundo material e mineral e do mundo espiritual. Temos a alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Chamados por Deus, passam por prova. Deus quis provar, por exemplo, a fé de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus quis provar a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé do povo escolhido. E é uma grande responsabilidade, né?
uma grande responsabilidade. E Deus testa aqueles que Ele chama para servi-los. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível, como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado, mas Abraão estava disposto a fazê-lo, como era costume na Babilônia, onde ele morava. Abraão era um homem que não tinha todo o entendimento existente hoje. Ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaque. Quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a Igreja nos mostra. É para você aqui, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, termo hebraico que significa a paz de Deus.